Olá, bom dia, queridos e amados irmãos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Enem Paulo. Tá bem tranquilo nessa manhã, cumprimentando a todos vocês, dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Muito grato à comunhão dos irmãos, muito grato a vocês que se inscreveram no canal, a vocês que nos ajudam compartilhando, irmãos, essa mensagem. Outra coisa importante é que vocês ouçam, vejam o vídeo completo. Assim vocês vão me ajudar, né? E vai ser uma grande bênção. Então, eu estou falando aqui sobre o tema, irmãos, que é uma série, eu estou continuando essa série, né? A mensagem número 10 já, que fala sobre o desfrute da presença de Deus. Que coisa tremenda. Eu estou no capítulo 20 do Evangelho de João. Quando Jesus ressuscitou, amados irmãos, naquela manhã do primeiro dia da semana. E eu falei na reflexão anterior a atitude de Maria, quando chegou ao sepulcro e disse: roubaram o Senhor daqui, furtaram o corpo do Senhor. Mas depois chegou os discípulos e um deles entrou e ele teve uma visão gloriosa, uma visão que mexeu com ele. Né? Aquela visão revelava os lençóis de um lado e o lenço do outro lado dobrado à parte, estava à parte o lenço. A dobra do lenço tinha uma revelação clara, porque o judeu ele já sabia o que significava um lenço dobradinho. Certamente ele vai voltar. Essa é a realidade, né? O entendimento daquele lenço dobrado. Aquele Jesus que estava ressuscitado, que era uma realidade a sua ressurreição, certamente ele voltaria. É tremendo, eu não vou pregar sobre isso, já pregamos outras vezes sobre esse detalhe aí do lenço dobrado, mas eu quero prosseguir com você, dizendo, amados irmãos, sobre esse desfrute da presença de Deus. É tão forte que, no meu modo de ver, aqui, ao ver o sepulcro vazio, ao ver o lenço dobrado, o Senhor já queria que Pedro e João, Maria e todos os demais irmãos já começassem a desfrutar da presença de Deus. Então, o caminho do desfrute é crer que realmente Deus está com você. Você sabia que ainda hoje muitos crentes, muitas pessoas que dizem que creem em Deus, ainda duvidam da presença de Deus? Ainda acham, será que Deus está comigo mesmo? Porque elas pensam assim, se Deus estivesse comigo, eu não passaria a luta que eu estou passando. Eu queria dizer para você que é o contrário. Você só está passando a luta que você está passando porque Deus está com você. Porque, irmãos, que as pessoas entendem ao contrário as coisas. Porque existe uma força, como eu falei no início, da alma, da mente, da vontade, da emoção, que trabalha contra essa relação plena de filiação. Sabe, queridos, é muito sério isso que eu estou falando. Então nós precisamos, irmãos, mergulhar no entendimento, na visão, na revelação da presença manifesta de Deus, onde toca poderosamente em nosso interior. Então é muito importante isso. Você pode comigo entender isso no Espírito e vivenciar a realidade disso? Queridos, Deus tem um propósito. Então, amados, aqui eu quero levar você ao entendimento do caminho do desfrute. O desfrute é uma realidade, mas eu preciso aprender o caminho dele. Senão eu vou ser aquele irmão, aquela irmã simplesmente religiosa ou religioso, um bom religioso, que vai viver 10, 20, 30 anos aí, não professando a fé, servindo a Deus, mas sem desfrutar da presença de Deus. Quanto tempo você passa desfrutando da presença de Deus e quanto tempo você passa questionando Deus? Principalmente porque o Senhor não me deu isso que eu pedi, por que eu estou passando isso, por quê? Por isso que eu sempre falo, irmãos, e eu ministrei muitas vezes já aqui sobre paternidade, sobre o DNA, a vida de Deus toda inclusiva. Essa é uma realidade que tem que ser ganha. A partir desse lugar, do ganho dessa realidade, o desfrute já fica mais fácil.
porque nós entendemos essa visão. É incrível que os discípulos conviveram com Jesus durante todo o seu tempo de ministério terreno e não entenderam isso até então. E o capítulo 20 de João é muito interessante, porque ele continua, amados irmãos, dizendo que Jesus começa a aparecer, né? E ele apareceu depois a quem? A Maria Madalena. Na sequência, verso 10. Apareceu a Maria Madalena, glória ao Senhor. E é incrível, irmãos, que essa mulher, Maria Madalena, está escrito assim, verso 10. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Olha só. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Não sei onde puseram. Nisso, ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei ao Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga que estou voltando a meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, dizendo: eu vi o Senhor. Contou tudo o que disseram. Gente, não é interessante isso aqui? Quero pontuar com vocês. Maria Madalena, de novo ela fala: roubaram o corpo do Senhor. Até que ela olha e tem uma visão tremenda. Ela vê 2 anjos, um aos pés e uma cabeceira. E de repente ela continua falando: viu? Por que aconteceu isso? Há um questionamento. Mas Jesus aparece por trás. E ela olha e pensa que aquele homem era o jardineiro. E diz assim: viu? Onde é que está o corpo? Se você sabe onde está, fala para mim que eu vou levá-lo. Mas de repente, irmãos, aquele homem que estava atrás, que era o próprio Jesus ressurreto, ele disse para ela: Maria. Ele falou tão forte, Maria, que ela entendeu e discerniu que ele era o Senhor. E ela tentou segurá-lo. Gente, quando nós vamos reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e que Ele está dentro de nós. Quando nós vamos entender no Espírito que Jesus é o nosso Senhor. Como você entende Jesus? Alguém que te salvou apenas? Alguém que te cura apenas? Alguém que te dá paz apenas? Ou você conhece Jesus como alguém que está no seu interior e se relaciona plenamente com você? Tem comunhão plena. Queridos, vamos desfrutar dessa presença? Vamos ter um momento de desfrute? Vamos sair, amados irmãos, desse lugar de questionamento. Vamos sair desse lugar de perguntas, por quê, por quê, por quê? Vamos sair desse lugar de será que Deus está comigo, será, será, será? E vamos voltar ao princípio da comunhão, onde Jesus é real. Jesus é o Senhor, Ele é Deus inclusivo. Jesus está em você, Deus está em você. Cristo é onipresente, onisciente e onipotente. A sua presença está em todo lugar, especialmente dentro de você. Você é a casa favorita dele. E ele deseja ministrar o seu coração de forma tremenda e poderosa. Eu queria convidar você, queridos, nessa mensagem, a ter uma comunhão, uma relação com ele. Talvez você esteja chorando por uma situação que não está dando certo. Talvez você não saiba o que fazer nessa situação, por onde ir, como ir. Eu queria te convidar a fazer uma entrega neste momento. A dizer: Deus, eu me coloco diante de Ti, eu creio naquilo que o Senhor é na minha vida. Eu queria te convidar a render-se diante dEle totalmente nessa manhã. Eu queria te convidar a dizer: Deus, eu quero ter uma comunhão plena, eu quero me relacionar contigo.
Eu quero desfrutar a tua presença. Desfrutar, irmãos, é crer literalmente na presença de Deus. Desfrutar é vivenciar a realidade do Deus presente. Desfrutar, queridos, é entender a grandeza desse Deus que habita dentro de mim e de você. Desfrutar, enxergar largura, altura e profundidade do poder de Deus. Desfrutar é se relacionar com alguém que nos conhece, com alguém que nos compreende, com alguém que nos amou e nos ama. Então viva a realidade desse desfrute. Deus vai fazer algo diferente. Ore comigo agora. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos deu a oportunidade para desfrutar da grandeza do Senhor. Querido Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo venha ministrar o meu e o nosso coração e tocar poderosamente, Deus, pois o Senhor é fiel, tremendo e poderoso. Glorifica o teu nome, Deus, e ministra abundantemente sobre cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até amanhã.